Ministério Público realiza a operação de combate ao desvio de verbas em Formosa. E você vai ver ainda. Polícia apreende menor suspeito de assaltar agentes de saúde. Funcionários da G20 Transportes de Lusiânia protestam por falta de salários. Pesquisa do Procon mostra variação de até 300% em tarifas bancárias. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. O Ministério Público de Goiás deflagrou hoje a Operação Gaugamela, que faz parte de uma investigação que apura desvio de recursos públicos em processos de licitação em contratos administrativos entre 2017 e 2018 em Formosa. Logo pela manhã, policiais militares e agentes do Ministério Público foram até a sede do Poder Executivo cumprir mandados de apreensão. O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, acompanhou o início dos trabalhos, mas foi de portas fechadas que os promotores e assessores fizeram as primeiras análises de documentos. Surpreendidos, os funcionários foram dispensados durante todo o dia. A Operação Gaugamela do Ministério Público investiga possíveis desvios de recursos em licitações e contratos administrativos. Sobretudo contratos de construção civil. O foco nesse momento da investigação é a questão da pavimentação asfáltica, né, que nós recebemos algumas informações que dão conta, inclusive, de fraudes na realização de alguns dos serviços dessa pavimentação. Essa é a primeira fase da operação. Ao todo, 9 mandados foram cumpridos no estado de Goiás. A partir de agora, todo o material que foi recolhido aqui na Prefeitura será analisado. O Ministério Público também vai ouvir testemunhas e outras pessoas suspeitas de participarem do esquema. A partir de agora, todo o material que foi apreendido será analisado. O Ministério Público também vai ouvir testemunhas e outras pessoas suspeitas de participarem do esquema. Nós vamos analisar de forma bem minuciosa todo o material que foi apreendido nas residências dos envolvidos e aqui na Prefeitura. Esse material vai passar por uma triagem bastante minuciosa. Em nota, a Secretaria de Governo disse que foi comunicada da decisão da entrega dos cargos dos servidores Jorge Sade Neto e Luiz Gustavo Nunes de Araújo, até que sejam esclarecidos os fatos da operação junto ao Ministério Público. Disse ainda que o secretário Ernesto Roller recebeu o pedido de afastamento dos servidores com tranquilidade e disse que espera que tudo seja resolvido o mais breve possível. A Prefeitura de Formosa diz que está à disposição para que todos os fatos sejam esclarecidos e averiguados. E a Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa do médium João de Deus pelo crime de posse ilegal de armas. Em mais uma tentativa, o advogado usou como argumento a saúde debilitada de João Teixeira de Faria, o João de Deus. Está extremamente debilitado por motivo de várias doenças graves, razão pela qual entendo possível substituir a prisão preventiva ou encarceramento por que medidas? Prisão domiciliar, senhor presidente. Tornozeleira. Logo depois, os 5 desembargadores votaram. O primeiro foi o relator. Ele derrubou a liminar que concedia a prisão domiciliar ao médium no processo sobre posse ilegal de armas. 6 foram apreendidas em dezembro em 2 endereços de João de Deus. A manutenção da segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, em face da grande quantidade de armas e munições que o investigado mantinha em sua posse, fecho aspas. Os outros desembargadores também mantiveram a prisão preventiva do médium. A defesa disse que vai recorrer. Essa ideia de punição antecipada não se compraz, não se afina com a prisão preventiva e nós vamos insistir neste ponto nas instâncias superiores. Mesmo que a defesa conseguisse o habeas corpus, João de Deus continuaria preso porque contra ele há outro mandado de prisão por crime de abuso sexual. Aqui no Tribunal de Justiça existem 4 denúncias oferecidas contra o médium pela força-tarefa do Ministério Público. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro no complexo prisional de Aparecida de Goiânia.
Ele já é réu por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O médium também responde por corrupção e coação de testemunha e posse ilegal de arma de fogo. Agora, às 7 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai mostrar que a polícia apreendeu um homem suspeito de assaltar agentes de saúde aqui em Lusiânia. Voltamos já. De volta com o J2, e a polícia apreendeu hoje um homem que estava assaltando agentes de saúde aqui em Lusiânia. O assalto foi hoje pela manhã no Parque Estrela d'Alva 9. Esse grupo de agentes de endemias estava fazendo algumas visitas de combate à dengue em algumas casas aqui em Lusiânia, quando foi surpreendida por um homem que anunciou um assalto. Ele acabou levando 2 celulares e fugiu. Na mesma hora eu peguei o carro e saí, comunicando todos os moradores e pedindo ajuda aos moradores. Se não fosse a população, os rapazes de lá, a gente não tinha conseguido não, mas graças a Deus conseguimos e ainda pegaram a arma do cara e ele está preso agora. Essa gente que não quis ser identificada disse que é complicado fazer as visitas nos bairros mais perigosos, porque, segundo ela, raramente tem homens no grupo. Infelizmente a gente trabalha nesses locais de risco, não tem segurança nenhuma, a gente sai em grupos, mas às vezes a gente se divide, fica até uma pessoa sozinha, trabalha mais mulheres, homens são poucos, alguns que às vezes trabalham sozinhos e a gente mais é em grupo de mulheres, fazendo bem, né, para a população e a gente fica nessa situação, né. O suspeito, que afirma ter 17 anos, foi apreendido em flagrante com uma arma calibre 32. Fomos acionados, né, via 190 e rapidamente deslocamos para o local do fato, conseguimos deter esse indivíduo aí. Foi encaminhado, né, ao CIOPS e vai ser enquadrado aí e vai ser autuado em flagrante delito. E olha só, quando tem muita criança e adolescente fora da escola, moradia em situação precária, o município está incluído em situação de pobreza em Goiás. É o que afirma um estudo divulgado pelo governo do estado. Quem tem as informações é o repórter Adriano Regis. O mapa da pobreza no estado foi feito pelo Instituto Mauro Borges com base no cadastro único do governo federal, que é usado para identificar as famílias que participam de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. Foram ouvidas mais de 2 milhões de pessoas. E, de acordo com o estudo, as famílias que vivem em condições mais precárias estão nas regiões norte e nordeste de Goiás, nos municípios de Cavalcante, Colinas do Sul, Amaralina, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Foram analisados vários fatores, como a baixa renda e o tipo de moradia dessas pessoas. São casas que não têm água canalizada, não têm energia, piso e nem banheiro em alguns casos. O fator que mais pesou no indicador de pobreza foi a evasão escolar. São crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade que estão fora das escolas. Agora que o governo sabe quais e onde estão os problemas mais graves, já anunciou uma agenda com ações imediatas que vão começar por esses municípios onde a situação é considerada mais grave. O governo garantiu que existem 77 milhões de reais parados na conta do estado e na conta dos municípios e que esse recurso ele é destinado justamente para atender políticas de assistência social. E uma pesquisa do Procon Goiás revelou que o valor de uma mesma tarifa bancária pode variar até 300%. Você sabia disso? Tá de olho no seu extrato bancário? Eita, que num extrato desse tamanho tem cada númerozinho escondido, não é não, seu Jair? Muitas pessoas não olham, tem taxinhas pequenas lá que no final do mês você somar, chega no final do ano, você vai somar, dá para você fazer a feira do mês. São as tarifas bancárias, aquilo que você paga para fazer um saque, uma transferência ou solicitar um serviço. Detalhes que podem até parecer pequenos, mas estragam uma relação, viu? Evito utilizar o máximo porque é uma cobrança. A pesquisa divulgada hoje pelo Procon coloca ainda mais pimenta nessa história. É que a diferença entre o mesmo serviço de um banco para outro pode chegar a 300%, já pensou? É o que foi verificado numa simples transferência entre contas do mesmo banco. Pode custar R$1 ou até R$4.
Por um saque que pode custar R$ 2,20, tem gente pagando R$ 8,00. Cópia de microfilme de R$ 5,50 a R$ 20,00. E um depósito identificado tem gente pagando R$ 3,00 e outros gastando até R$ 8,50 pela mesma coisa. As tarifas não são fixadas nem pelo Banco Central, nem pelo Conselho Monetário Nacional. É cada banco que estabelece as próprias cobranças, mas tem que obedecer à nomenclatura padrão. E isso para o cliente poder comparar e identificar o que é que compensa mais no caso dele. Os reajustes podem ser feitos a cada 6 meses, mas o consumidor tem que ser avisado antes. E você? Já parou para olhar quanto é que você está pagando? A gente geralmente não perde muito tempo com isso, né? Quer uma dica de ouro? Para quem usa pouco o banco, os serviços podem sair até de graça. Por exemplo, ele tem direito a até 4 saques na conta corrente, 2 transferências bancárias, 2 emissões de extrato, consulta ilimitada pela internet, até 10 folhas de cheque. Então, se isso supra a sua necessidade, vá até o banco e pede o cancelamento daquele pacote padronizado. Se houver a recusa, procure o Procon. O Luciano tirou um tempinho no ano passado para ver quanto estava pagando de tarifa. Foi lá, negociou com o gerente e está valendo a pena. A redução do juro e a questão da redução das tarifas bancárias com relação ao parcelamento para os clientes. Tem que ficar ligado. Mais uma pausa para os comerciais e a seguir, funcionários da empresa de ônibus G20 protestam por falta de salários. E ainda o uso dos canudos vai ser proibido aqui em Goiânia. Agora, 7h32, a gente volta já já. Funcionários da empresa de ônibus G20 aqui de Lusiânia fizeram um protesto hoje por falta de pagamento. Cerca de 50 funcionários da empresa G20 atearam fogo em pneus para que nenhum ônibus saísse da garagem. Na nossa casa nós não temos mais nada. São 1 mês e 11 dias que a gente tem na mão deles e não recebemos nada, completamente nada. A empresa não dá satisfação, ninguém dá satisfação. Eles querem retornar, eliminar, mas quer que todos os funcionários voltem a trabalhar sem receber o pagamento. A polícia militar foi chamada para conter o protesto. Esses funcionários reivindicam o salário de janeiro, uma parte do pagamento de dezembro, além dos tickets de alimentação. Quando eles procuram a empresa, a resposta é sempre a mesma. Para a gente ter paciência e esperar um pouco, a empresa melhorar para eles pagar a gente. Só isso que eles falam. Tem um filho de 1 ano, né? Preciso muito, não sou eu como todos os funcionários, né? Todo mundo tem compromisso com o seu salário. Esse motorista reclama que a carteira de habilitação dele venceu no início do mês e não tinha dinheiro para renovar. Pedi a eles um vale de pelo menos R$500, que era o que eu precisava para renovar essa carteira que eu preciso trabalhar, que é um documento de trabalho. Eles me negaram, disse que não tem acordo e não faz acordo com ninguém, não está saindo ninguém, está nessa situação aí que vocês estão vendo aí, tudo atrasado. A gente só quer receber, a gente não está querendo nada mais do que é o nosso direito. E não vai sair carro daqui, todo mundo cruzou os braços, ninguém vai trabalhar. A Tanúbia trabalha na empresa há mais de 4 anos e espera que tudo seja resolvido o quanto antes. Tá tudo atrasado. Conta de luz, aluguel, tem gente que mora de aluguel, tá perdendo casa porque não tem pagamento. Aí eles ficam querendo fazer acordo em cima de acordo, só que a gente não quer mais acordo, a gente quer o pagamento da gente. Em nota, a empresa G20 disse que o administrativo está em busca para solucionar o problema, que a empresa considera essencial, que é o pagamento dos salários dos colaboradores. Se imagina agora diante de um dilema: correr o risco de ser atropelado ou se arriscar a ser assaltado. É por isso que muita gente passa todos os dias ao precisar atravessar o Eixão, no DF. Com medo de usar a passarela subterrânea por causa dos ladrões, o pedestre resolve enfrentar os carros. Escolha que muitas vezes termina em morte. A cena não é novidade para quem passa pelo eixo. Quando eu vou de carona, aí eu já não preciso usar nem a passarela, nem passar por cima, né? Passar pela faixa. Agora, quando eu vou de ônibus, aí todo dia é essa rotina. A rotina do Alan é essa. Ele sai da farmácia onde trabalha na Zanorte por volta de 11 da noite e normalmente atravessa o eixo por cima. Às vezes rola assalto, então a gente, para evitar, como às vezes não tem trânsito essa hora, já pega e passa direto pelo eixo. Na parada de ônibus, mais gente que evita ao máximo as passagens subterrâneas. Sempre por cima porque é mais seguro, né? Eu venho trimbando com o pessoal do trabalho, não tenho coragem de vir sozinha porque já ouvi casos de
estupro, de assalto. Os pedestres que cruzam o eixão se veem obrigados a escolher entre o risco de assaltos ou de atropelamentos. Diariamente, as câmeras do DR fazem todo tipo de flagrante. Olha essa mulher e o adolescente na altura da quadra 205 Sul. Os dois esperam cerca de 10 minutos por um pequeno espaço entre tantos veículos. Parecem na dúvida se devem ou não cruzar a via, mas decidem arriscar. Neste vídeo, o homem de camisa preta fica parado na faixa central do eixão, sem ter como atravessar. Ele espera e decide passar correndo. Neste outro, mais um que é obrigado a aguardar por uma brecha no trânsito. Aqui, 2 pedestres cruzam a pista em meio aos carros. Dá para ver que a pista estava bastante movimentada nos 2 sentidos. E o perigo iminente. Esse vai e vem de pessoas no meio do eixão há anos já virou rotina, que muitas vezes termina em tragédia. No dia 15 de dezembro, uma idosa de 73 anos morreu atropelada na altura da 116 Norte. O que também contribui para aumentar a sensação de insegurança nas passagens subterrâneas é a falta de visibilidade. O pedestre que passa por aqui mal consegue ver o que vai ter do outro lado, justamente no momento de virar a esquina. A iluminação até que está boa e ajuda a evitar surpresas. Em 2015, 25 refletores foram instalados em cada um dos 16 túneis. São 8 na Asa Sul e 8 na Asa Norte. Mas os acessos não estão livres do vandalismo. Na passagem que liga a 102 a 202 Norte, faltam azulejos no chão e nas paredes. E sobram pichações. A grade construída para escoar a água das chuvas está quebrada. Nesta outra que liga a 109 a 209 Sul, a acessibilidade não é das melhores. A rampa de acesso é muito inclinada, além de estreita e não tem barras de apoio. Por aqui tem muita goteira e rachaduras. O chão chega a ficar inundado. Para evitar a passagem perigosa e sem estrutura, a maioria continua preferindo correr os riscos de atravessar por cima do eixão. Medo dá, mas é o único jeito, que é melhor do que entrar ali embaixo que ninguém vê quem está lá e se acontecer alguma coisa. Agora diz uma coisa, quando perguntam para você copo ou canudo, o que é que você responde? Essa dúvida está com os dias contados porque os vereadores de Goiânia aprovaram a lei que proíbe o uso de canudinho na cidade. O projeto estipula um prazo de até 6 meses para bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais se adequarem e pararem de usar e oferecer canudinhos de plástico aos clientes. O projeto ficou parado na Câmara por 8 meses e só entrou em votação uma semana depois em que exibimos uma reportagem sobre o assunto. 2 estados e outras 22 cidades brasileiras já proibiram os canudinhos. Além do dano ambiental de matar milhares de peixes e aves todos os anos e demorar mais de 400 anos para se decompor, a ONU já alerta que estamos consumindo resíduo de plástico na água e na alimentação. E uma pesquisa britânica relaciona esses resíduos com problemas graves de saúde, como câncer de mama, de próstata, problemas cardíacos e até o diabetes. E com essa boa notícia, o J2 de hoje termina aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã bem cedinho no Bom Dia Goiás. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.